Olá, meu nome é Thiago, vou falar sobre educação especial, mas a primeira parte que me preocupa de todos os vídeos que eu já vim comentando com vocês, né? Sobre adaptação curricular. A proposta é, se o foco for facilitar, não é incluir. Você tem certeza do que está incluindo ou só está facilitando? Você já reduziu a atividade para um aluno achando que estava ajudando. Será que você está adaptando ou está diminuindo o desafio? O que você está proporcionando para o aluno? O que você está colocando a ele? Se o foco for planejar pelo laudo, você adapta para o diagnóstico ou para o funcionamento real do aluno? Você já planejou uma atividade baseada no laudo sem observar o aluno? Então o aluno acabou de chegar na escola, você recebeu o laudo, e aí a primeira coisa que você fez foi, através do laudo, fazer a adaptação e não a observação do aluno. Você foi adaptar pelo laudo e não pelas observações. Se o foco for mesmo conteúdo de forma diferente, aí vem três perguntas. Por que um aluno pode aprender fração com pizza e outro não? Então, se você vai explicar a fração com pizza ou com barra de chocolate, como alguns professores gostam de fazer, por que alguns alunos aprendem e outros não? Você muda o conteúdo ou muda o caminho de acesso? Ou como? A forma? Inclusão é substituir atividade ou mudar estratégia? Qual que é a forma que você faz dentro da sua sala ou na sua escola? Aqui agora nós vamos... Deixa eu só reduzir aqui, que nós vamos para a apresentação. Então, inclusão eficaz é observar e adaptar o mesmo conteúdo. Não é um conteúdo diferente para ele. Compreensão sobre a proposta. Inclusão eficaz não é facilitar a atividade. Facilitar é diferente de incluir. Reduzir dificuldade não resolve o problema. Isso pode até limitar o desenvolvimento do aluno. Então não é simplesmente diminuir a atividade e falar assim, olha, a aula tem 50 minutos, mas para você eu só vou dar esse papel e é só isso que para muitos é 10 minutos, para você a aula toda, limitado só nesse espaço de tempo aqui, e vai se repetir isso durante os 50 minutos. É isso que nós precisamos deixar claro muitas vezes, Isso pode até limitar o desenvolvimento do aluno. Se um aluno tem dificuldade de leitura, facilitar não é dar uma atividade mais simples. Isso só reduz o desafio. Inclusão é permitir que ele aprenda o mesmo conteúdo por outro caminho. E quais são esses caminhos? Quais as formas que é indicado? Exemplo prático, facilitar, diminuir a quantidade de conteúdo, incluir, usar áudio, imagens, apoio visual e mediação. Então, quando nós colocamos ali a questão de facilitar, você vai lá e diminui aquele conteúdo que seria para um todo. E quando nós falamos em inclusão, qual que é a proposta? Eu vou usar outros recursos, ou tecnologia assistiva, como muitos estão comentando, a questão da acessibilidade. Eu vou analisar e propor aquilo que cabe, que é possível dentro da minha sala, dentro da minha escola, e eu vou oferecer outras formas. Inclusão não é abaixar o nível, é ajustar a estratégia. Então o conteúdo eu não mudo, o conteúdo eu não minimizo, mas eu escolho a forma que eu vou incluir, quais os recursos que eu vou utilizar. É observar o aluno e adaptar o mesmo conteúdo. O conteúdo continua igual. O que muda é a forma de acesso. O professor precisa observar como o aluno aprende. Novamente eu volto ao que eu falei no vídeo anterior. Eu preciso entender como o meu aluno aprende. O conteúdo é o mesmo para todos. A diferença está na forma de apresentar. E como que eu faço isso? Qual que é a estratégia que eu faço isso? Exemplo prático. Conteúdo, fração. Então, sou professor de matemática, a minha atividade é fração. Para um aluno,
através de explicação escrita para outro material concreto, que é a pizza dividida, aquilo que eu já comentei, para outro vídeo explicativo, todos aprendem fração. O caminho é diferente. Cada um aprende de uma forma. Não adianta eu entrar com a mesma estratégia ou só explicando na frente, né, acreditando que todos vão entender só com a minha fala, só verbalizando. Inclusão é adaptação de acesso, não substituição de conteúdo. Então, inclusão é adaptação de acesso, não substituição de conteúdo. Eu não vou fazer conteúdo diverso, mas eu vou adaptar esse conteúdo que eu tenho para o meu aluno que necessita compreender esse conteúdo. Estratégias compatíveis com o nível real de desenvolvimento. Vamos lá. Cada aluno tem um estágio de desenvolvimento. A estratégia precisa estar alinhada a esse estágio. Não adianta propor algo além da capacidade atual. Muitas vezes nós estudamos na faculdade, no magistério, durante o trabalho, né, em formação de professores, cada aluno aprende de uma forma. Porém, essa aplicação desse estudo, poucas vezes nós colocamos na prática. Entramos na sala e realizamos uma atividade, eu me coloco até com o professor junto com vocês, e colocamos uma atividade para 30, 40 alunos da mesma forma, né? E não funciona dessa forma. Eu preciso compreender como eles aprendem. É difícil sim com 30, 40 alunos dentro de uma sala, com certeza é difícil. Mas como que eu consigo e como que é possível? Isso com certeza com muito alinhamento com a gestão escolar para ver o melhor caminho. Se a atividade está muito acima do nível do aluno, ele não aprende. Se está muito abaixo, ele não evolui. Exemplo. Aluno ainda não lê com autonomia. Usar leitura compartilhada. Aluno já lê palavras simples. Propor pequenos textos. Aluno com dificuldade de organização. Oferecer roteiro visual. Frase de fechamento desse ponto. Inclusão acontece quando a estratégia encontra o nível real do aluno. Então, como que eu consigo, através das metodologias que eu uso, fazer um trabalho diversificado com essa realidade? Mas o bom senso é do professor, o bom senso é da unidade escolar, o bom senso é da coordenação pedagógica. Como que vai mediar isso dentro da sua realidade? Não existe uma receita. Aqui nós estamos propondo, utilizando das teorias e práticas já realizadas, essa apresentação. Pontos importantes que mudam a prática. Ponto 1. Observação antes de planejamento. O que é de fato? Não planeje adaptações antes de observar. Adaptar sem diagnóstico gera erro. Nem toda dificuldade exige adaptação. Às vezes o problema é instrução, não capacidade. Se você adaptar antes de observar, pode estar reduzindo o desafio desnecessariamente ou criando uma atividade desalinhada com a real necessidade do aluno. Exemplo prático. Situação: aluno não termina a atividade. Erro comum: reduzir para metade a tarefa desse aluno. Observação correta: ele entende o conteúdo? Ele perde o foco? Ele demora para copiar? Ele não compreendeu a instrução? A adaptação só deve vir depois dessa análise. Então eu analisei essa situação e aí, utilizando dessa análise, eu vou propor a adaptação para o aluno, e não o contrário. Primeiro observe, depois ajuste. Entenda habilidades reais, alfabetização, atenção, coordenação e interesses. Eu preciso conhecer meu aluno para poder dominar e propor essas atividades.
O que observar na prática? 1. Alfabetização. Lê palavras, lê frases, só copia, compreende o que lê. Então, em alfabetização, eu preciso saber se esse meu aluno, na prática, ele consegue fazer isso. Na questão de atenção, mantém foco por quanto tempo? Se distrai com estímulo visual? Precisa de instrução fragmentada? Na coordenação, o que eu preciso observar enquanto professor? A dificuldade motora fina? Tem dificuldade na demora para escrever? Letra ilegível por questão motora? Interesses. O que engaja esse aluno? Ele responde melhor à imagem? Gosta de atividades práticas? Prefere oralidade? Então, esses 4 pontos são essenciais para organizar a adaptação curricular. Antes de adaptar, você precisa responder 4 perguntas. Como ele lê? Como ele mantém a atenção? Como está a coordenação? O que desperta interesse? Se você não tem essas respostas, você ainda não pode adaptar com precisão. Tá? Você vai, novamente, você só vai fazer pelo laudo. E não é uma forma coerente de se fazer essa prática. Erro mais comum: planejar a adaptação baseada no laudo, não no comportamento real do aluno. O laudo indica condição, a observação mostra funcionamento. Inclusão eficaz depende do funcionamento real, como o aluno é. O laudo foi construído a partir de observações, muitas vezes, de professores anteriores, juntamente com o médico, que observou, recebeu esses documentos e estabeleceu o laudo. Mas eu não posso, só através do laudo, criar essa rotina para o meu aluno de aprendizagem. Eu não sei como ele aprende, eu não sei qual é a forma que ele aprende. Sem isso eu não consigo fazer adaptação. Exemplo concreto. Aluno com TDAH. Erro. Atividade mais curta para esse aluno, muitas vezes o professor propõe. Observação correta. Ele entende o conteúdo? Ele se perde nas instruções longas? Ele responde melhor com etapas fragmentadas? Então eu não vou propor para ele um todo, mas eu vou fracionar a proposta. Adaptação correta. Dividir as instruções. Então, se ele tem TDAH, eu vou fracionar para fazer essa adaptação na minha sala. Eu não vou entregar para ele uma atividade toda pronta. Se eu sei que ele vai se agitar com tudo aquilo, eu vou fracionar por etapa. Usar checklist visual. Então, deixar no checklist da atividade proposta para ele já anotando o que ele está terminando e fazendo, o que deve fazer. Aquilo que eu já comentei da orientação, deve saber o que vem durante a sua aula, isso para todos os alunos. Reduzir distrações. Não é reduzir conteúdo, é organizar o acesso ao conteúdo. Inclusão começa na observação. Se você não entende como o aluno funciona, qualquer adaptação vira tentativa e erro. Observe primeiro, planeje depois. Não tem como eu fazer adaptação sem fazer observação. Cada aluno é um, cada ser humano é um. Até porque você é diferente também, professor, gestor, de outro professor, de outro gestor, e cada um tem a sua capacidade, cada um tem a sua organização, cada um tem o seu conhecimento que devemos respeitar e compreender as limitações disso, No ponto 1, na observação antes do planejamento, por que importa? Nós colocamos já o que é de fato, mas por que importa? O erro corrige. Erro, receber laudo e planejar para autista, DI, sem conhecer o aluno. Então eu recebi um laudo que o aluno
ele é autista. Ah, tá, então eu vou fazer um planejamento para todos autistas. Eu recebi um laudo de DI, eu vou planejar, fazer adaptação para deficiência intelectual. Eu recebi um laudo de TDAH, eu vou propor da mesma forma para todos com TDAH. Entendeu? É esse raciocínio que nós precisamos rever e analisar. De que forma que eu vou fazer isso? Fazer com as observações. E não só com o laudo, colocar na gaveta de cada situação, né? Então, esse é a adaptação do autista, esse é a adaptação do DI, esse é a adaptação de tal transtorno? Não. Eu vou conhecer o aluno, então esse é para o Antônio, esse é para o Luiz, esse é para, mesmo que todos, né, 5 com TEA, 2, 3 com DI, 3 com TDAH, mas cada um é um, tá? E eu faço esse trabalho com a observação. O laudo descreve condição. Ele não descreve como o aluno aprende. 2 alunos com o mesmo diagnóstico podem funcionar de formas completamente diferentes. Como eu já comentei com vocês. Autismo não é um modelo único. DI não é um padrão único. Quando você planeja pelo rótulo, você ignora o funcionamento real. Dois alunos com TEA, um lê fluentemente, outro está em processo de alfabetização, um é sensível a som, outro não tem essa questão. Se você planeja atividade para autista, você erra para pelo menos um deles, cada um com uma condição, né? Então, por isso é importante a observação. Efeito: atividade incompatível, frustração, reforço de incapacidade. Deixa eu arrumar aqui. Atividade não compatível com o nível real, o aluno não consegue realizar. Ele se frustra. A sala interpreta como desinteresse ou incapacidade. O aluno internaliza que não consegue. Uma atividade mal planejada pode ensinar ao aluno que ele é incapaz. Planejar sem diagnóstico funcional é improviso disfarçado. O que é diagnóstico funcional? Não é laudo médico, é análise pedagógica do funcionamento. Como que eu vou conseguir realizar esse trabalho dentro da minha realidade? Diagnóstico funcional responde: ele compreende instruções orais? Ele lê com autonomia? Ele precisa de medicação? Mediação, na verdade? Mediação e medicação, né? Que daí é a questão médica. Ele mantém atenção por quanto tempo? Ele responde melhor com apoio visual? Sem isso, o planejamento vira tentativa e erro. Então, dependendo, você vai gastar de 4, 5 meses para descobrir tudo isso. Se eu já vou começar agora essa atividade, eu já vou fazer essa análise. A adaptação curricular precisa desse filtro. Se você não analisou como o aluno funciona na prática, você não está planejando, está improvisando. Orientação prática. Passo 1. Recebeu o laudo? Não adaptei ainda. Então, recebeu o laudo do aluno, chegou na escola, a secretaria entregou para você a questão da frequência da chamada e um laudo de um aluno que você acabou de receber. Deixa eu ir lá buscar já a minha adaptação. Não. Primeiro eu vou observar o aluno, eu vou acolher o aluno, e aí com isso eu vou verificar como eu vou fazer esse trabalho, essa adaptação curricular. Passo 2. Observe por alguns dias como ele reage, onde trava, onde avança. Passo 3. Planeje baseado no funcionamento, não no rótulo. Então, fazer um planejamento conforme ele funciona, conforme o aluno consegue desenvolver junto com os demais dentro da sua sala. Não tem uma receita. É impossível nesse vídeo ou qualquer outro vídeo dar uma receita para você e comprar aqueles métodos prontos. Não vale a pena, pessoal. E outra coisa, vai estar na descrição de vocês aqui a organização do PEI, uma proposta formativa para o seu trabalho com o PEI, tá? Exemplo concreto. Aluno com DI. Erro: reduzir conteúdo automaticamente.
Ah, ele é deficiente intelectual, eu vou reduzir o conteúdo. Não. Observação correta. Ele compreende oralmente? Ele só tem dificuldade de registro escrito? Ele precisa de mais tempo? Talvez o problema não seja conteúdo. Pode ser linguagem, pode ser organização, pode ser memória de trabalho. Sem observar, você erra o alvo. Inclusão não é planejar para diagnóstico, é planejar para funcionamento. O laudo orienta, mas quem ensina é o professor, com base na observação real. É a sua visão, é a sua realidade, junto com seus alunos, que vai organizar essa rotina para o seu aluno. Não temos receita, não temos nada pronto para falar, esse material serve. Por isso, muitas vezes eu questiono essa aquisição de materiais prontos, porque não tem como você fazer essa adaptação pronta. Eu preciso entender como fazer. Eu preciso compreender o que eu preciso fazer. Mas receber o modelo pronto, que muitas vezes vai diminuir o conteúdo, ou vai propor algo que não atenda à expectativa de aprendizagem do seu aluno. Como praticar? Passo a passo. Primeiros dias. Recebi o aluno. O que eu vou fazer? Atenção sustentada. Tempo na tarefa. Habilidades motoras. Recorta. Segura lápis. Copia. Linguagem. Compreende comandos. Produz frases. Interesses espontâneos. O que engaja ele? Qual que é o foco dele? Tarefas graduais, pareamentos, sílabas, contagem concreta. Então, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer na sala? Isso. Não vou simplesmente falar, estou adaptando, eu estou conhecendo o meu aluno para adaptar. Tá? Primeiro estou vendo quais são as necessidades dele. E não simplesmente pegando uma tarefa pronta e colocando para ele dizendo que eu já estou atendendo. Né? Sem pressa de dar conteúdo. Então, o meu aluno tem necessidades especiais, eu vou, nesses primeiros dias, conhecer essa realidade dele para fazer a adaptação curricular. Exemplo concreto. Aluno no 6º ano não alfabetizado. Sequência, letras, sílabas, palavras com apoio visual, adaptação curricular. É toda uma sequência que eu tenho que seguir para poder fazer o meu trabalho. Então, no ponto 1, pessoal, é isso, é essa observação. Ponto 2. Manter o tema ou mudar a forma? O que é de fato? Mesmo o conteúdo da turma, ajuste no nível de complexidade no formato. Então, não. Tá? Tem que tomar muito cuidado com a forma que eu vou fazer. Por que importa? Erro que corrige. Erro 1. Excluir da atividade. Erro 2. Infantilizar e desconectar do conteúdo. Erro 3. Forçar a execução igual à turma. E efeito, isolamento ou fracasso contínuo. Pode ocasionar até a evasão desse aluno. Muitas vezes nós infantilizamos até a atividade para o ensino médio. Né? Muitas vezes vem um conteúdo complexo, aí eu vou lá, onde que eu vou achar um conteúdo mais simples? Ah, lá do Fundamental 1, eu vou levar essa atividade. Não, pessoal, toma cuidado com isso. Eu vou infantilizar, dependendo para esse aluno, a vergonha que ele vai ficar. É claro que depois eu tenho que pensar em como eu vou fazer isso também. Não tem receita, de novo eu falo. Mas dentro da realidade que eu tenho, como que eu consigo fazer isso? Como praticar? Regra operacional. Mesma temática, mesmo objetivo macro, formato ajustado ao nível real do aluno. Exemplos. Texto, frase com apoio visual. Redação, sequência de figuras. Ditado, reconhecimento auditivo mais figura. Texto longo, sílabas dentro do mesmo tema. Então, aqui são exemplos de como praticar essa adaptação, envolvendo o mesmo tema. Eu estou tentando ser o mais prático possível na explicação. Por isso o vídeo vai ser um pouco demorado. Exemplo concreto, Egito. Turma, texto sobre pirâmides. Aluno não alfabetizado. Painel mais sílabas. Pirâmide, rei, múmia, mais frase guiada, para direcionar o estudo
desse aluno. Participa do mesmo conteúdo, muda o nível de execução, a forma que ele vai fazer. Ponto 3. Canal de aprendizagem dominante. O que é? Identificar respostas a estímulos, visual, auditivo, sinestésico. Como que ele aprende? Então, quando eu coloco o canal de aprendizagem dominante, é primeiro entender como que o aluno aprende, para poder fazer a adaptação curricular. Isso muda a eficácia da adaptação. Por que importa? Erro, aplicar a mesma estratégia para todos. Então, eu entro na sala e aplico de forma igual para todos. Ou, se eu tenho 2, 3 com uma certa deficiência, eu aplicar da mesma forma para os 2, 3. Efeito, aluno não aprende quando o canal é incompatível. Então, se eu estou propondo, se ele aprende, se ele é sinestésico, se ele é auditivo, eu vou lá só uso visual, ou o contrário, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma, eu tenho que conhecer os estilos de aprendizagem para poder propor as atividades. Como praticar? Conteúdo visual, cartões, figuras, explicação auditiva, manipulação concreta com jogos, objetos. Observar mais foco, mais retenção e menos fuga. Então eu vou entender meu aluno aonde que ele mais vai conseguir retenção do que eu estou propondo ali. E priorizar o canal dominante, né? Aquilo que ele mais se apropriar é o canal que eu vou de aprendizagem que eu vou seguir. Exemplo concreto, aluno com DI, vídeo mais leitura em voz alta. Ele dita o que compreendeu, o colega escreve. Produz conteúdo sem estar alfabetizado. Então não necessariamente precisa estar alfabetizado para seguir. Eu vou criar uma condição que eu consiga avaliar para proporcionar ao meu aluno a condição da continuidade na situação do deficiente intelectual, um exemplo, dependendo do 8º ano, 9º ano, ou até ensino médio. Ponto 4. Não forçar a adaptação impossível. O que é? Sem habilidade básica, que é apreensão, consciência fonológica, não exigir tarefa complexa. Por que importa? Erro, atividade formal, sem base prévia. Exemplo, exigir produção textual sem reconhecimento de sílabas. Eu sei que um aluno ele não reconhece sílaba. Como que eu vou propor a produção de texto para esse aluno? Efeito, reforça fracasso e bloqueio. Ele acha que é incapaz. Como praticar? Pergunta, ele tem as habilidades prévias para isso? Se não, trabalhar pré-requisitos, usar o concreto, usar o lúdico, retirar a exigência cognitiva sem tirar o conteúdo central. Então eu vou criar outra condição, sabendo da minha prática necessária, respeitando a condição do meu aluno. Exemplo concreto. Se não segura bem o lápis, coordenação fina, mais encaixe, mais montagem, depois escrita estruturada. Então, se ele não consegue segurar, eu vou proporcionar atividades que o meu objetivo fim é que ele consiga começar a segurar o lápis, consiga começar a produzir algumas linhas, e eu consigo auxiliar nessa coordenação motora fina. E aí eu começo a desenvolver essas habilidades no aluno. Envolver família e professor regente. O que é? Inclusão não é responsabilidade isolada do AE, sala de recursos. Por que importa? Erro, o AE adapta, o regente não faz adaptação, família não participa. Efeito, intervenções desconectadas, pouco avanço. Como praticar? Compartilhar estratégias com o professor regente, pedir que ele também faça adaptação, orientar a família com as tarefas possíveis, comunicação frequente com a família. Exemplo concreto. Frutas. Sala de recursos. Quebra-cabeça, mais sílabas, mais quantidade, mesmas figuras. Tema único, múltiplos ambientes. Ponto 3. O que a maioria erra ao consumir esse conteúdo?
confunde inclusão com boa vontade, acha que adaptar é simplificar tudo, acredita que laudo define estratégia, fica só na emoção. Eles são especiais, só no discurso, copia atividades da internet sem diagnóstico funcional, acha que observar é não fazer nada. Ilusão, presença física é diferente de inclusão pedagógica. Simplesmente o simples fato de você estar ali e falar que está incluindo não é inclusão. Checklist de aplicação imediata. Você pode fazer a partir de amanhã já. Observar por 3 dias antes do plano formal. Registrar habilidades reais, atenção, linguagem, motricidade. Identificar canal dominante, visual, auditivo, concreto. Adaptar mantendo o mesmo tema da turma. Ajustar complexidade, não conteúdo central. Trabalhar pré-requisitos antes da tarefa formal. Compartilhar estratégia com o professor regente e definir critério de progresso. Exemplo, mais 5 sílabas em 2 semanas. E aí eu vou propondo metas para esse aluno, né? Eu não vou simplesmente colocar todo o conteúdo da série, mas eu vou propor metas que ele consiga alcançar e eu consiga reconhecer essas habilidades adquiridas aí. Síntese operacional final. Fazer, observar funcionalmente e adaptar o mesmo conteúdo, com base em habilidades reais. Evitar, planejar pela patologia ou só simplificar sem critério. Aquilo que eu falei de só pelo laudo. Checklist de aplicação imediata. Já fiz, posso. Síntese operacional final. Fazer, observar funcionalmente e adaptar o mesmo conteúdo com base em habilidades reais. Evitar, planejar pela patologia. Tudo isso eu já falei, né? Então eu vou cortar um pouco antes. Muito obrigado, pessoal, por ficar até aqui. E na descrição eu vou deixar com vocês um manual, tá? Uma indicação de aquisição de um manual para a organização do PEI, tá? Que não é simplesmente comprar pronto, pessoal. Toma cuidado com isso, tá? Depois eu conheço muitos professores respondendo por algo aí pronto que não condiz com a realidade do aluno, tá? Muito obrigado pela presença. Até!